Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 19. É uma passagem que os irmãos conhecem muito bem. Há um tempo atrás eu estive aqui falando a respeito do julgamento do grande trono branco, onde todos nós passaremos, aqueles cristãos que estão seguros em Cristo, porque se apropriaram por meio da fé da crucificação do Senhor Jesus. Estes estão seguros, porque mesmo agora sabem que estão salvos. Aqueles que infelizmente não se apropriarem por meio da fé do sacrifício vicário do Senhor Jesus, estes fatalmente serão condenados, infelizmente. Há um tempo atrás eu trouxe essa mensagem e me comprometi com vocês de posteriormente trazer uma mensagem mais especificamente sobre aquilo que nos aguarda na eternidade. No caso daqueles que não entregarem suas vidas ao Senhor Jesus, um estado de condenação eterna, e para aqueles eleitos que se apropriaram por meio da fé do sacrifício de Cristo, um estado de bem-aventurança eterna no céu, nas bodas do Cordeiro. Muito bem, o tempo se passou, nós acompanhamos o calendário litúrgico, houve culto de Páscoa, depois houve outras programações. Agora finalmente eu pude, irmãos, preparar a primeira dessas mensagens, né? Nós hoje à noite vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que acontecerá com aqueles que não depositarem confiança no Senhor Jesus, o que vai acontecer com os ímpios após a sua morte, e vamos falar um pouco a respeito do estado eterno dos ímpios também. Posteriormente, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar do estado de bem-aventurança eterna, vamos falar do céu. Meus irmãos, eu quero desde já deixar claro para vocês que a porta se encontra aberta. Nós estamos vivendo a égide da graça. Jesus sangrou por nós na cruz do Calvário. A palavra diz que todo aquele que confessar o Senhor Jesus com a boca e crer no seu coração que Ele triunfou sobre a morte, este será salvo. Então, quando nós estudamos acerca do inferno, o objetivo não é amedrontar-nos, não é trazer nenhuma palavra que venha nos improperar, absolutamente. Mas, como ministro da palavra, eu preciso pregar para os irmãos todo o conselho de Deus. E o inferno é uma doutrina inegociável. Nós precisamos saber que ele de fato existe, que para lá infelizmente vão aqueles que não tiverem Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador das suas almas. Por mais que seja um assunto desagradável, ele é importante. E sobretudo nesses dias onde tudo é tão relativizado, onde há tantas teologias perniciosas espalhadas por aí, mais do que nunca nós precisamos falar a respeito do inferno, para que nós venhamos, por meio da graça, escapar dele. Nós não queremos, irmãos, em absoluto ter contato com ele, porque nós somos o povo da graça, somos o povo do Senhor, nós estaremos no céu, mas é importante que você tenha conhecimento sobre ele, para que possa pregar o genuíno evangelho, e dessa maneira, por meio da graça, salvar aqueles que foram comprados por meio do sangue do Senhor Jesus na cruz. Amém? Então Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, nós vamos ler esse texto e vamos iniciar. Eu pretendo ser breve hoje à noite. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu imploro
que o mandes à minha casa paterna, porque eu ainda tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, que Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos e estamos nessa noite, ó Deus, com uma sublime responsabilidade de pensarmos a tua palavra. Meu Deus, por favor, que o teu Espírito possa vir sobre nós de modo a iluminar as nossas mentes, enternecer os nossos corações e permitir que nós venhamos guardar um bom depósito de todas as doutrinas que o Senhor vier a nos propor aqui. Esse ensino é muito importante, Deus, porque só há 2 destinos eternos para as nossas almas: ou um estado de bem-aventurança na tua presença, ou um estado de danação, alheios à tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós te amamos e cientes de que morreste por nós na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida em abundância, estamos seguros no teu sacrifício. Mas há aqueles que infelizmente ainda não te conhecem. Por mais que essa doutrina seja árdua, Senhor, nos capacite quanto a ela, para que por meio do teu genuíno evangelho, nós possamos salvar todos estes que foram comprados pelo teu sangue, meu Deus. Dá-nos essa benesse, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o evangelho de Lucas foi escrito para gregos, para homens versados no conhecimento. Do ponto de vista intelectual, os gregos eram alheios a essa doutrina. Eles tinham dificuldade de pensar um estado de sofrimento eterno. E foi justamente no evangelho de Lucas que aprove a Deus nos colocar esse ensinamento. Na verdade, é apenas no evangelho de Lucas que nós temos essa parábola. Em todos os demais, ela não está presente. O objetivo do Senhor Jesus é nos deixar cientes de que existe um estado intermediário e um estado eterno. O que seria um estado intermediário? Prestem atenção, porque há muita confusão quanto a essa doutrina. O estado intermediário é aquilo que espera o ser humano entre a sua morte física e o retorno glorioso do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo, sim ou não, irmãos? Assim como nós sabemos que algumas pessoas já morreram, isso é óbvio. Essas pessoas que já morreram se encontram nisso que teologicamente nós chamamos de estado intermediário. Se eles morreram em Cristo, eles estão naquilo que nessa parábola o Senhor chamou de seio de Abraão. Eles estão experimentando um antigozo. Eles estão conscientes, eles sabem que estão na presença do Senhor e já gozam dessa presença. Mas esse estado ainda não é eterno, porque Jesus ainda não voltou. Quando Jesus retornar para buscar o seu povo, por ocasião do arrebatamento, do seu retorno glorioso, então esses que morreram em Cristo se unirão aos seus corpos físicos. Isso é o que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqueles que morreram em Cristo por ocasião do arrebatamento ressuscitarão primeiro. Então esses que morreram em Cristo ressuscitarão com os mesmos corpos, se unirão às suas almas, receberão um corpo de glória que suportará a eternidade e viverão para sempre com o Senhor Jesus no céu. Vocês compreenderam, irmãos? Mas há um estado intermediário para aqueles que morreram sem Cristo. Da mesma forma, eles estão conscientes, eles já estão em tormento, e quando Jesus retornar, eles também ressuscitarão. Eles se reunirão mais uma vez aos seus corpos. Esses corpos também suportarão a eternidade. Só que, infelizmente, e eu digo isso com muito temor, com muito tremor e muito solenemente, infelizmente, essas pessoas, por não terem acreditado no sacrifício do Senhor Jesus, viverão eternamente destituídos da sua presença. Eles sairão de um estado intermediário, que é onde eles se encontram agora, e passarão a um estado eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quando nós olhamos para essa parábola,
claramente nós percebemos aquilo que chamamos de estado intermediário. Jesus nos conta a história de duas pessoas que morreram. Morreu um rapaz que era muito rico, nós não sabemos o seu nome, e morreu um rapaz que era pobre, que teve uma vida de muito sofrimento, cujo nome era Lázaro. O rico foi para um local de tormento, enquanto que Lázaro foi para um local de bem-aventurança. À luz do Antigo Testamento, quando nós pensamos sobre esse estado intermediário, nós claramente percebemos que durante séculos e séculos ele foi ensinado. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai encontrar um termo hebraico chamado Sheol. Sheol significa reino dos mortos ou estado de morte. Você vai encontrá-lo, por exemplo, em Gênesis capítulo 37, verso 35. Esse estado de prévio sofrimento eterno, onde aqueles que infelizmente morreram sem o Senhor Jesus já sofrem, mas ainda não eternamente. Nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 16, e no Salmo 16, o autor nos diz que há almas que serão infelizmente lançadas no Sheol, onde verão a corrupção. Isso não aconteceu com o Senhor Jesus, que nunca viu. Muito bem. No que diz respeito ao Novo Testamento, nós também temos uma palavra para estado intermediário. Nunca esqueçam, o estado intermediário é aquele estado em que se encontra quem morreu e que está esperando o retorno do Senhor Jesus. Isso deve ficar claro. Amém, irmãos? Muito bem. Há uma palavra para estado intermediário também no Novo Testamento, no que diz respeito à condenação. E essa palavra é Hades. Hades. O que Hades significa? A semelhança de Sheol, Hades também significa o reino dos mortos. Um local de punição para as almas ímpias, aqueles que infelizmente não receberam o Senhor Jesus como Salvador. Nós encontramos em Atos capítulo 2, verso 27, Apocalipse capítulo 1, verso 18, Mateus capítulo 11, verso 23, há inúmeras passagens, mas eu pretendo ganhar tempo. O que fica claro? Que há um ensinamento no Antigo Testamento claro, cristalino, assim como há um ensinamento no Novo Testamento. É justamente esse apanhado que Jesus toma e nos ensina nessa parábola que nós acabamos de ler. O capítulo 16 trata justamente desse estado intermediário, aquilo que acontece com os seres humanos após a sua morte, antes do retorno do Senhor Jesus. De modo que no verso 19 o Senhor nos diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Até então, meus irmãos, aparentemente, não há nada de errado no comportamento desse homem. Afinal de contas, ser rico e gozar de algum conforto sobre a face da terra não é pecado. Sempre que o Senhor Jesus faz menção aos problemas que são acarretados pelo dinheiro, pela riqueza, Jesus não se refere necessariamente ao dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O ensinamento é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que por causa do amor ao dinheiro, alguns, por conta da sua cobiça, se desviaram da fé, se atormentando com muitas dores. Portanto, o problema não é ter dinheiro, o problema é tornar o dinheiro um ídolo, é tornar o dinheiro o seu Deus. Afinal de contas, há pessoas que são bilionárias e são apaixonadas pelo Senhor Jesus. Quanto a isso não há problema nenhum. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, o Senhor nos ensina que há pessoas a quem Deus conferiu riquezas, bens, e essas pessoas além disso podem gozar desses bens e se apetecer deles. A riqueza nesse cenário é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Pois bem, dito isso, nós seguimos para a próxima sentença do Senhor Jesus. Ele diz: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Lázaro desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cães vinham e lambiam as úlceras, as feridas de Lázaro. Perceba que agora o cenário mudou completamente. Nós temos diante de nós alguém semelhante ao homem rico, ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, assim como ele, que em condições deploráveis,
completamente espoliado de sua dignidade, jazia à porta. Seguramente o pobre Lázaro sabia que, pela vida regalada que aquele homem próspero possuía, estando à sua porta, ele estaria em melhores condições de receber algo para atenuar a fome que o castigava. Contudo, para a frustração dele próprio, e bem assim, de todos os ouvintes que avidamente ouviu essa parábola do Senhor Jesus, o pobre Lázaro nunca recebeu nada. Mesmo não entrando em detalhes, irmãos, a respeito da conversão de Lázaro e da vida ímpia do homem rico, ao que parece, o objetivo de Jesus é deixar bem claro que Lázaro havia atendido ao convite do Evangelho e era um homem temente a Deus, enquanto que o homem rico, infelizmente, não. Isso fica ainda mais claro nas palavras que se seguem. Perceba, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Meus irmãos, em um primeiro momento, nós precisamos definir o que significa morte física. O que significa morrer? Ora, morte física é a separação da alma e do corpo. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, morrer é deixar o corpo. O que é a morte física, portanto, é a separação da parte material da parte imaterial. A parte material é o corpo físico, a parte imaterial é a nossa alma. O que acontece por ocasião da morte física? O corpo, a parte física, isso que vocês estão vendo olhando para mim agora, isso voltará ao pó, porque a nossa parte física veio do pó. Contudo, a minha parte imaterial, a minha alma voltará à presença de Deus, porque eu sou crente. Eu me apropriei da mensagem da cruz ensanguentada. Se eu morrer agora e não tiver a oportunidade de descer desse púlpito, não tenho dúvidas que os meus olhos se fecharão perante vocês aqui. Mas da próxima vez que eles se abrirem, eu estarei na presença do meu Deus. Porque o corpo voltará ao pó, mas a alma voltará a Deus. Lembre que será no estado de antigozo, porque o Senhor Jesus ainda não voltou. Então eu estarei guardado, eu estarei consciente, estarei junto com os meus irmãos que me antecederam em triunfo. Que momento precioso! Mas ainda não eternamente, porque eu aguardarei o retorno do meu rei. Contudo, aqueles que morreram sem Cristo, da mesma forma, terão um corpo retornando ao pó, mas a sua alma, de maneira diversa, haverá de ir para um local de tormento. Vocês percebem isso? É o que Jesus está nos ensinando. Ora, o mendigo, ou seja, a alma dele, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Perceba que claramente Jesus está nos falando de um estado intermediário, de alegria, de satisfação na presença do Senhor. Paulo fez menção a esse estado em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 21, quando ele disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, eu já estarei em triunfo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, está com quem? Com Cristo. Paulo está dizendo que se ele morrer, ele vai partir, e não vai estar perdido, não vai estar dormindo, não vai ser aniquilado, não vai estar em um purgatório, purgando os pecados que não foram perdoados em vida, não. Ele partirá e estará na presença de Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É o que aconteceu com o mendigo aqui. O Charles Hold, teólogo sistemático, festejado, diz o seguinte: a alma dos crentes é, ao morrer, aperfeiçoada em santidade. Isso é Hebreus capítulo 12, verso 23. E passa imediatamente para a presença do Senhor, embora o seu corpo permaneça se transformando em pó, repousando na sepultura até que Jesus retorne. É o que nós chamamos de estado intermediário. Esses eleitos, diz Charles Hold, estarão em grande exaltação e bem-aventurança na presença do Senhor.
esperando ansiosamente o retorno glorioso do seu rei, o arrebatamento da igreja. Ora, irmãos, o que nós aprendemos com isso? O que a Bíblia ensina categoricamente: o fato de que, após a morte, nós estaremos contínua, pessoal e individualmente conscientes, enquanto que o nosso corpo vai se desfazer na sepultura, infelizmente. É um estado de perfeita consciência, de perfeito gozo e de bem-aventurança na presença do Senhor. Há um documento que é muito importante para a nossa fé, que foi escrito no século XVII, a famosa Confissão de Fé de Westminster. E ela diz assim, pensando no estado intermediário do eleito, do crente, daquele que vai estar na presença do Senhor quando morrer. Esse documento diz assim: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê corrupção. Mas a alma deles, que nem morre, nem dorme, perceba, algumas pessoas dizem de uma maneira equivocada: fulano morreu, está dormindo. Fulano morreu, que ele esteja em um bom lugar. Não, irmãos, nós não temos essa dúvida. É claro para nós, o crente morreu, está na presença do Senhor, consciente, pessoalmente, gozando de toda aquela benesse. Ele continua: mas a alma deles, que nem morre nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma do justo, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde vê a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do seu corpo, por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus, quando do arrebatamento. É justamente esse estado no qual se encontra agora o ladrão crucificado ao lado do Senhor Jesus. Mestre, ele diz: lembra-te de mim. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem morreu e se cumpriu essa palavra. Ela está lá na presença do Senhor. Meus irmãos, eu creio nisso com toda a força do meu coração. É a razão de toda a minha esperança. Eu já estou em triunfo. Posso dizer com o apóstolo Paulo: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Eu tenho certeza da minha salvação. Mas no mesmo verso o Senhor Jesus nos diz que o rico também morreu e foi sepultado. Pelo fato desse homem não ter um relacionamento com Cristo em vida, ou seja, não ter alcançado as boas novas do Evangelho, ele foi levado para um lugar de tormento. Jesus é categórico, ele diz no verso 23, e esse é um momento muito solene, irmãos, porque nós não temos nenhum prazer em afirmar isso. O desejo do nosso coração é que as pessoas se rendam ao senhorio do Senhor Jesus, para que possam estar no céu, na presença dEle. O Evangelho está sendo ofertado, os missionários estão pelo mundo, nós estamos compartilhando o Evangelho. Ainda há pouco haviam irmãos queridos nessa avenida falando de Jesus a todos. Quantos? Não nos causa nenhum prazer ler o que está no verso 23, mas o que está no verso 23 é real. Jesus diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Perceba, enquanto Lázaro estava em um lugar agradável, que foi chamado por Jesus de seio de Abraão, o lugar dos eleitos, o lugar dos santos aperfeiçoados, que lugar glorioso. Lázaro estava lá. O rico, por sua vez, foi enviado para um lugar de tormento. Há algumas informações muito relevantes nesse verso 23, irmãos. Em primeiro lugar, Jesus está falando aqui daquilo que acontecerá com aqueles que não deram ouvidos ao Evangelho e que estão nesse momento sofrendo. Atente para a ideia de lugar. A ideia de lugar que permeia o estado intermediário. Por mais que nós não tenhamos informações detalhadas onde, infelizmente, as almas dessas pessoas estão, o fato é que Jesus diz que esse lugar existe, ele é real, e essas pessoas estão lá. Há conteúdo suficiente na palavra de Deus para determinar isso, que o inferno existe, que ele é real.
Dizer o contrário ou tentar amenizar essa verdade para tornar o evangelho menos chocante é perverter a ideia bíblica que o Senhor Jesus nos apresenta sobre o inferno. Louis Berkhof é um teólogo sistemático muito conhecido aqui no Brasil. E o Louis Berkhof diz o seguinte: há quem negue que o inferno seja um lugar e o considera meramente uma condição. A Bíblia, porém, ao descrevê-lo, emprega termos de caráter local. O inferno existe, irmãos, ele é real. O Senhor Jesus foi a pessoa que mais ensinou sobre a realidade do inferno em toda a Escritura. Em Mateus capítulo 25, a partir do verso 41, Mateus 25, 41, nós temos assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Jesus estava falando claramente a respeito desse estado, desse local de tormento, que é o inferno. Em segundo lugar, segunda informação importante do verso 23, aquele homem estava em tormentos. Nesse estado intermediário, o tormento e a aflição já serão terríveis, reais, ainda que a linguagem para descrever esse sofrimento seja simbólica. Assim como Lázaro estava experimentando uma bem-aventurança, esse homem já sofria. Mesmo que a descrição do sofrimento, que já estará experimentado por quem for para o inferno logo após a morte, ainda que seja simbólica, o uso dessa linguagem não atenua a ideia de sofrimento que Jesus nos apresenta. É um estado de dor, de agonia, que seguramente será maior que o símbolo que é empregado. O mesmo Louis Berkhof que eu citei, ele diz que nesse lugar, quando aquele que não recebeu Jesus como Salvador morre e está aguardando pelo julgamento, estado intermediário, não esqueça, nesse lugar, já há privação da presença de Deus e de todo o favor divino. Essas pessoas infelizmente já experimentam profunda conturbação, já sofrem tormentos de consciência, pavores e angústia e profundo desespero. É isso que diz esse grande doutrinador. E esse homem, irmãos, prestem atenção, terceira informação importante do verso 23. Nós já sabemos que o inferno é real e que o sofrimento dele, apesar de Jesus usar uma linguagem simbólica, também é real. Mas em terceiro lugar, esse homem levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro em seu seio. Perceba, é um estado de consciência. Jesus diz que o homem rico levantou os olhos e ele distinguiu a Abraão, ele distinguiu a Lázaro. Sendo assim, pelo fato de se tratar de um estado de consciência, aqueles que lá estarão saberão onde estão e por que estão onde se encontram. Mais uma vez com a palavra, a confissão de fé de Westminster, pensando essa ideia de consciência, de saber o motivo pelo qual a pessoa se encontra ali. A confissão de fé diz o seguinte: a alma dos ímpios é lançada nesse local de sofrimento, onde ficará em tormentos e em trevas espessas, reservadas até o dia do grande juízo final, quando Jesus finalmente voltar para buscar o seu povo. Além desses dois lugares, o seio de Abraão e o local de tormento onde se encontram os ímpios, não há em toda a palavra de Deus quaisquer outros lugares. Ou seja, após a morte, só há dois destinos para todos os seres humanos: os que morreram em Cristo estarão no seio de Abraão, os que infelizmente, meus irmãos queridos, não receberem Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, já estarão nesse local de tormento. Com base nessa informação, duas coisas são claramente percebidas. Em primeiro lugar, há um destino reservado para os eleitos e para os ímpios.
inevitavelmente assim que eles morrerem. E esse destino se chama estado intermediário, ou o seu de Abraão, ou esse local de sofrimento. Contudo, infelizmente, irmãos, há muitos ensinamentos equivocados quanto a isso. Por exemplo, há um ensinamento nihilista, ateísta, que diz que após a morte não há mais nada. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós acabamos de ver que há dois lugares: o lugar reservado para quem morreu confiando em Cristo e o outro. Há também a doutrina da reencarnação, que afirma que após a morte as almas dos homens, elas retornam à vida, incorporando em outros corpos para purgar os pecados do passado em ciclos ad infinitum. E as pessoas voltam e elas reencarnam. E a depender daquilo que fizeram numa vida passada, elas podem voltar numa condição melhor ou pior. Não é isso que a palavra de Deus nos assevera. Há também a doutrina equivocada do sono da alma. O João Calvino escreveu um livro só para criticar essa doutrina. Já era ensinada à época dele. Essa doutrina, que é muito comum e é ensinada por uma seita da atualidade, diz que após a morte, a pessoa entra num estado de entorpecimento, alheia à realidade à sua volta. Ela dorme. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o estado de consciência, onde você sabe exatamente onde está e por que está. E há também um ensinamento equivocado, que é justamente o ensino do purgatório. Nessa soteriologia, quando as pessoas ensinam sobre o purgatório, elas fazem uma diferenciação entre pecado para a morte e pecado venial. Porque nessa soteriologia, a graça de Deus, ela contribui com 50% da sua salvação. 50% tem a ver com as suas obras. Você precisa praticar obras de justiça para ser salvo. Imagine que você morreu sem ter cometido um pecado para a morte, mas você também não tinha completado todas as suas obras de justiça. Então, para essa doutrina, você é enviado ao purgatório. Pelo fato de não poder mais fazer penitência, porque você já morreu, você tem a opção de sofrer. Então, você vai sofrer por um número determinado de anos, que podem ser 10, 20, ou centenas, ou milhares, vai depender de quão vil você era. E depois desse ciclo de sofrimento, a sua alma finalmente foi purgada, foi aperfeiçoada, e você está liberado para ascender ao próximo degrau, que seria o céu. A Bíblia, meus irmãos, não ensina isso. Conforme nós estamos observando, só há dois lugares após a morte: ou o seu de Abraão, o estado de bem-aventurança, enquanto a pessoa aguarda o retorno de Jesus, ou um local de tormento, onde a pessoa já está em sofrimento, da mesma forma aguardando o retorno de Jesus. Pois bem, as almas, estando em um desses dois únicos lugares, céu ou inferno, não apenas continuarão a existir, mas estarão conscientes da sua situação. Olhe para o verso 24. Então, clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado onde, irmãos? Ele diz que está onde? Nesta chama. O rico reconheceu a Abraão e também a Lázaro, e rogou para que Abraão permitisse que Lázaro aliviasse a sua dor. Logo, irmão, sem sombra de dúvida, o sofrimento é consciente. O que faz cair por terra sono da alma, o que faz cair por terra o aniquilacionismo, o que faz cair por terra reencarnação, o que faz cair por terra o ensino do purgatório. Muito bem. Disse, porém, Abraão, verso 25: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, por sua vez, em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Há duas informações importantes aqui. Quais são? Em primeiro lugar, enquanto há vida, por favor, meus irmãos, prestem atenção. Enquanto há vida, existe a possibilidade de salvação.
No entanto, após a morte, segue-se o juízo. Um texto clássico que nos ensina isso se encontra em 2 Samuel, capítulo 12. É aquela conhecida passagem em que nasceu uma criança após o adultério de Davi e Batseba. Vocês lembram, meus irmãos? A criança adoeceu. Isso é 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 19. Eu não vou ler todo o texto, porque eu quero ser breve. Mas, em resumo, o que acontece é o seguinte: enquanto a criança estava viva, Davi jejuou, e orou, e se vestiu de pano de saco, e jogou silício sobre o seu corpo. Era um sinal cultural para o judeu daquela época, que ele estava com o coração desesperado, à procura de um favor divino. Mas infelizmente a criança morreu. E quando a criança morreu, Davi tomou banho, trocou de roupas e pediu algo para comer. As pessoas ficaram sem saber, se aproximaram dele e disseram: o que é isso que você está fazendo? Quando a criança estava viva, você jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, você se levantou e comeu pão. Por que você se comportou dessa maneira? Davi disse: porque enquanto ela estava viva, havia esperança, Deus podia mudar a sorte dela, mas agora que ela morreu, eu não posso fazer mais nada por ela. E ele diz algo, irmãos, que é muito importante para o nosso estudo de hoje à noite. Ele diz, versículo 23 de 2 Samuel 19: eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Isso é impossível. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Meus irmãos, isso está claro para vocês. Em segundo lugar, qual a informação importante que nós extraímos do verso 25 ao verso 26? Ainda que não haja possibilidade de mudança de um lugar após a morte, sair de um lugar e ir para o outro, nós já temos condições de saber o que será a nossa realidade ainda em vida, ainda nesse tabernáculo. Nós não podemos mudar de lugar depois que nós morrermos, mas nós já sabemos para onde nós vamos agora. Está posto um grande abismo entre quem já morreu. Quem está no seio de Abraão não vai mais para um lugar de tormento, isso é impossível. Da mesma forma o contrário. Contudo, aqueles que confessam Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, estes já estão salvos, e mais, possuem certeza da sua salvação. É a nossa maravilhosa doutrina da perseverança dos santos, que é muito bem ensinada em Romanos capítulo 8. Meu irmão, você quer ter certeza da sua salvação? Você quer deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, o sono dos justos, sabendo que a sua alma eterna está em segurança? Veja se Romanos capítulo 8 se aplica à sua vida. Dentre as 6 grandes verdades, aplicações que nós temos ali, eu vou citar uma. Paulo diz em Romanos 8, a partir do verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele começa a dar uma série de exemplos retóricos. Ele diz, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ora, claro que não. Porque em todas essas coisas, verso 37, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo diz, verso 38, porque eu estou bem certo. Perceba, nesse ponto não pode haver dúvida. Paulo está falando da sua segurança em Cristo. Paulo está falando da suficiência do sangue de Jesus, da sua morte expiatória no Calvário. Paulo está se referindo ao fato que Jesus disse, está consumado, o preço está pago, ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, não há qualquer uma outra criatura que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem Cristo, tem tudo. Você está seguro e não há nada que possa te arrebatar das mãos poderosíssimas dele. Então descansa o seu coração, você tem certeza da sua salvação agora. É dessa forma, irmãos. Eu amo essa doutrina.
que Jesus nos salva soberanamente. Vamos encerrar, irmãos. Verso 27, então ele replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. Perceba, Jesus levanta um ponto que é muitíssimo discutido ainda hoje. Será que os mortos podem voltar ao mundo dos vivos? E a resposta de Jesus, irmãos, é não. Ele diz, verso 29, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando Jesus diz, eles têm Moisés e os profetas, Jesus está ratificando o cânon do Antigo Testamento. O que é Moisés? É de Gênesis a Deuteronômio. O que são os profetas? É de Josué até Malaquias, irmãos. O que é que Jesus está dizendo? Não se faz necessário que os mortos retornem à vida para que as pessoas acreditem em mim. Eles possuem a palavra. Em outras palavras, dito de outra forma para não ser redundante, as escrituras sagradas são suficientes. Você quer salvar quem você ama, o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, o titio e a titia, o vizinho, o colega de trabalho, da escola, da universidade? Meu irmão, você tem a palavra. Pregue para essa pessoa. Perceba que a ideia é a mesma dos nossos dias. Aquele homem, o rico que morreu, achava que se ele voltasse, as pessoas o vissem personificado, um morto que voltou à vida, que a presença dele daria mais credibilidade à mensagem, mais poder. Contudo, isso é completamente desacreditado por Cristo, que reitera o fato de que os pregadores estão na terra para salvar essas pessoas. Há um teólogo poderoso chamado E.M. Bounds, teólogo metodista, que diz assim, ou melhor, irmãos, não é ele, é o Horatius Bonar, teólogo presbiteriano, escocês, dos bons. Ele diz assim: que mistério glorioso esse! A alma e a vida eterna de um homem dependem da voz de outro homem. Basta que você pregue o genuíno evangelho. Porque quando o genuíno evangelho é pregado, o Espírito Santo reúne as ferramentas necessárias para convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. A palavra de Deus é suficiente. Portanto, não se faz necessário que alguém que já morreu tenha que retornar para fazer algo que é missão da igreja fazer. Não é missão daqueles que já morreram retornar para pregar o evangelho. É missão da igreja, militante, da igreja que está sobre a face da terra, pregar o evangelho. Portanto, toda essa ideia de um possível retorno, irmãos, é afastada por Jesus. Não há qualquer possibilidade, portanto, de reencarnação, de contato personificado com aqueles que voltaram, enfim. A Bíblia é clara. Aqueles que morreram só retornarão por ocasião do arrebatamento, do retorno glorioso do Senhor Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora olhe para João 5:29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. É tudo que eu estou ensinando, irmãos. Isso aqui é o final do estado intermediário, e o meu tempo acabou, né? Jesus está dizendo que quando ele voltar, os túmulos se abrirão. E os que morreram retornarão. Esse texto deve ser estudado em associação com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando Jesus retornar por ocasião do arrebatamento, ele está dizendo que, João 5:29, os que estiverem feito o bem, voltarão para a ressurreição da vida. As almas deles voltarão do seio de Abraão, se unirão aos seus corpos glorificados e vão viver por toda a eternidade com Jesus. Agora olhe para o final do verso 29. Os que tiverem praticado o mal, as almas deles retornarão daquele estado que já é de tormento, se unirão aos seus corpos e agora eles vão sofrer por toda a eternidade, não no estado intermediário, mas no estado final, que em grego é chamado de Gehenna, que era uma espécie de lixão que havia fora de Jerusalém. É o símbolo que Jesus usa. Fora de Jerusalém, havia um campo chamado Gehenna, onde as pessoas jogavam os dejetos da cidade, o lixo.
e ficavam queimando o lixo para que eles tivessem mais espaço de entulhar mais lixo. Então, naquele lixão fora de Jerusalém, haviam muitos bichos, porque o material orgânico gerava as larvas, sabe? E as pessoas queimavam o lixo para ter mais espaço. Então, lá naquele lixão, o fogo nunca apagava, o bicho nunca morria. Jesus olha para aquele lugar e ele faz uma analogia, ele diz: o inferno vai ser assim, o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Esses que infelizmente morreram longe do Senhor Jesus, eles ressuscitarão para esse lugar de tormento. Para esse lugar de tormento. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar hoje à noite fazendo algumas considerações a respeito do estado eterno. Em Mateus 25, 31 e 32, nós temos o Senhor Jesus falando a respeito do juízo final. Ele diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, essa é a segunda vinda. Jesus está falando do seu retorno glorioso. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, isso é a segunda vinda, isso é o arrebatamento. Então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Perceba, a parábola do rico e de Lázaro nos falou a respeito do estado intermediário, e a gente aprendeu o que significa, sim ou não? Agora, no finalzinho, para que não reste nenhuma dúvida, eu vou terminar falando do estado eterno. O que é o estado eterno? É o que vai acontecer depois do juízo final, onde todos os seres humanos que já pisaram sobre a face da terra estarão diante daquele grande trono branco. Jesus vai colocar os crentes à sua direita e os ímpios à sua esquerda. Então o que acontecerá? Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, significa ricos e pobres, poderosos e anônimos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é isso, irmãos? É o estado final. É o estado final. Para aplicar a mensagem que eu preguei até agora do rico e de Lázaro. Onde está Lázaro agora no seio de Abraão? Onde está o rico? No local de tormento. Mas quando o Apocalipse 20 se cumprir, eles voltarão, se unirão aos seus corpos. Lázaro, que já está seguro em Cristo, só vai tornar público aquilo que já é notório: salvação. Inclusive, existem grandes teólogos que entendem que a ideia de julgamento nem pode ser aplicada aos eleitos, porque aquilo só vai ratificar o que todos já sabem. Jesus vai dizer diante de todos nós, naquele grande trono branco: vinde benditos de meu Pai. Enquanto que os perdidos, infelizmente, irmãos, serão colocados à esquerda. A morte e o inferno serão lançados num lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Infelizmente, aqueles que morreram sem Cristo também serão lançados lá. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, Mateus 10, 28, vocês não devem temer aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Antes você deve ter medo de quem pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então perceba o que eu estou lhe ensinando, que aqueles que infelizmente morreram sem Jesus vão ressuscitar, terão alma, terão corpo,
e estarão separados da presença de Deus em um local de tormento por toda a eternidade. Em um local de consciência, sem qualquer possibilidade de mudança. Meus irmãos, para nós orarmos e encerrarmos. Há uns anos atrás eu li um livro de Dante Alighieri chamado A Divina Comédia. É uma catarse vivida pelo Dante, onde ele é acompanhado por um filósofo chamado Virgílio, por conta de uma desilusão amorosa, vai entrar de um lado do inferno e sai do outro. Depois vocês leem o livro. Ele vai tentar vencer os 7 círculos infernais. E no livro A Divina Comédia, Dante diz que ele entra dentro do primeiro círculo. E quando ele entra através dos portais sombrios do inferno, aquelas portas se fecham a um som retumbante. Um som tão gutural que força Dante a olhar para trás. E quando ele olha para trás, ele diz que sob os portais do inferno está escrito algo. E desde que eu li há uns anos atrás eu jamais esqueci, irmãos. Está escrito assim: deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Defina o inferno: é a ausência de Deus, dos santos anjos eleitos e daqueles que triunfaram com o Cordeiro. Só a desolação e ruína, irmãos. Como eu quero terminar a mensagem dizendo para você que o portão diverso está aberto, dourado, claro como cristal, e o Senhor está lá sentado em um grande trono. E os evangelistas estão dando tudo o que têm, suando, inclusive derramando sangue, convidando a todas as pessoas a passarem livremente, graciosamente, através desse portal. Basta que você confesse Jesus como Salvador, e com o seu coração creia que Ele triunfou sobre a morte, e você será salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a vida eterna. Em nome de Jesus, não faça assim como as pessoas dos dias de Noé, que diziam anteriormente ao dilúvio, que isso não era uma conversa real. Então eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e então pereceram quando finalmente veio o dilúvio e os levou a todos. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será no retorno do Filho do Homem. Então agora nós estamos dizendo: salvem-se, salvem suas almas eternas, deem ouvidos à mensagem da cruz ensanguentada, os portões graciosos da Jerusalém Celestial estão abertos, passem por eles, passem todos. Eis que eu imploro a vocês solenemente hoje à noite, prefiram o caminho que leva ao céu. As portas estão abertas e basta que você passe por ela, por meio do sacrifício do Senhor Jesus, e você encontrará vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Muito bem, muito bem. Resumindo tudo isso que nós aprendemos, o pastor Augusto Nicodemos, ele fez um resumo dessa parábola, e eu acho que ele é muito apropriado. Eu vou ler rapidão para vocês aqui. O que é que o Augusto Nicodemos nos ensina? Ele diz: imediatamente após a morte, as almas dos homens voltam a Deus. Seus corpos permanecem na terra, onde são destruídos. Isso para o caso do eleito, do crente. As almas dos que morreram não caem em um estado de sono ou de inconsciência após a morte. Estão conscientes na presença do Senhor. As almas dos salvos em Cristo entram em estado de perfeita santidade e alegria na presença de Deus e reinam com Cristo, aguardando a ressurreição dos seus corpos. Esta felicidade não é impedida pela memória que eles tiveram em vida, porque lá eles estão em um estado de perfeição. A sua felicidade e salvação é somente pela graça de Deus. Eles não têm poder de interceder pelos vivos ou tornar-se mediadores entre eles e Deus. Quem está na presença de Deus não pode fazer nada por você. As almas dos perdidos, da mesma forma, não são destruídas após a morte, mas entram em estado de sofrimento consciente e de escuridão, tirados da presença de Deus, enquanto esperam o arrebatamento da igreja e o dia do julgamento. Não há qualquer outro estado além desses dois. Ou vai-se para o céu de Abraão, no caso dos crentes, ou para o lugar de tormento, no caso dos ímpios.
Nem as almas dos que são salvos, nem as almas dos que estão perdidos podem voltar para a terra para ter contato com os vivos. Segundo lugar, irmãos, a primeira aplicação foi isso que o Augusto nos ensinou, mas a minha segunda aplicação hoje à noite, esse lago de fogo, o estado eterno, para onde as pessoas que não conhecem a Jesus vão após o julgamento, é real. A Bíblia é categórica. E finalmente, em terceiro lugar, meus irmãos, e essa é a aplicação mais importante de hoje à noite, o retorno de Jesus é real. Jesus está voltando. Diga comigo hoje à noite, Jesus está voltando. E só há 2 lugares. E eu vou dizer quais são para você. Ou o seu de Abraão, ou o lugar de tormento. Depois do julgamento, ou o céu na eternidade, ou o inferno. Hoje à noite, eu deixei claro para vocês que há um lugar de sofrimento. Mas eu estou terminando, implorando com tudo que tenho a vocês, para que todos vocês recebam a Jesus como Salvador, para que vocês estejam no céu. Que fique claro que hoje à noite eu preguei sobre a realidade do inferno, mas que a minha intenção foi deixar bem claro que as portas do céu estão abertas. Amém?